Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Maternar. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida que trabalha conosco aqui na Clínica Maternar, é a Estela Mello. Ela trabalha com fisioterapia infantil. A Estela, ela foi formada em fisioterapia pela UFTM e neonatologista pela USP. Ela já trabalha com bebês há 7 anos e tem exercido essa profissão com excelência aqui em Patos de Minas. Bem-vinda, Estela! Imagina, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, transmitindo um pouquinho do meu conhecimento com essas mamães que estão aqui nos ouvindo. E muito obrigada também por me permitir fazer parte dessa equipe maravilhosa que está aqui na Maternar. Será sempre bem-vinda. As pacientes amam você. E os bebês respondem muito bem aos tratamentos e isso, sem dúvida nenhuma, é um privilégio para nós que estamos aqui te recebendo. Ai, muito obrigada. Eu fico feliz em saber. E realmente os nossos bebês estão evoluindo muito, graças a Deus. Isso é muito importante. Então, Estela, até conhecer você, eu confesso que eu desconhecia algumas áreas da fisioterapia infantil, coisas que nós poderíamos indicar mais para as pacientes. Na verdade, não é bem a minha área, né? Eu sou uma obstetra, mas não deixa de chegar perguntas ao meu consultório em relação aos bebês. E muitas vezes eu não sabia responder. Então, por diversas vezes que nós conversamos, eu consegui absorver várias informações que são muito importantes como profissional, como pessoa também, porque eu pretendo ter filhos, então eu já estou aprendendo muito sobre isso. E da mesma forma que eu aprendi sobre isso, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes sobre esse tema que é tão importante. As mães, a partir do momento que se torna mãe, já começa a procurar muito sobre os temas. Muitas vezes elas têm dúvidas sobre vários assuntos, outras vezes tem mães que às vezes demoram um pouco a levar o bebê a algum profissional para fazer um diagnóstico. Então, a partir do momento que ela sabe um pouco mais de informação, que ela reconhece alguma coisa no bebê, ela consegue saber o momento que deve procurar um profissional mais rapidamente. Então, hoje eu gostaria muito que você compartilhasse conosco suas experiências, suas vivências e ensinasse nossas mamães, nossos familiares em o que observar nesses bebês, como observar e para qual profissional procurar. No caso, muito provavelmente fisioterapeuta, mas nos direcione sobre isso. Certo. Primeiro, é importante a gente frisar que antes a gente vinha de uma cultura muito de tratamento e intervenção, tanto na fisioterapia adulto quanto nos bebês. Então, a gente precisava de um diagnóstico muito importante para fazer a intervenção, né? E, graças a Deus, a fisioterapia vem evoluindo muito, como várias áreas da medicina, né? E a gente tem buscado muito a prevenção e essa troca de informação, de experiência, de compartilhar os conhecimentos mesmo, para a gente deixar esse desenvolvimento fluir o mais natural possível e prevenir todas essas complicações. E uma das prevenções que a gente consegue fazer de forma muito efetiva são as assimetrias cranianas, que a gente tem visto que tem aumentado a sua incidência e muito nesses últimos anos. Até quando eu me mudei, como eu me mudei agora, eu fui em alguns pediatras por aqui e um deles me falaram, eu não sei se antes a gente não via, se os nossos olhos não eram treinados para isso, ou se a gente está errando em algum processo que ainda não foi descoberto, mas está tendo muita incidência de torcicolos e assimetrias por aí. E esta é uma das minhas formações também, né, que eu estou terminando a formação em terapia manual, mas são 3 períodos, 1 ano e meio de conteúdo por aí, uma formação internacional, então tem muita bagagem para a gente conversar sobre essas assimetrias por aí. Mas o desenvolvimento, ele tem uma influência de vários fatores, né? E eu criei, assim, um Instagram com forma de compartilhar esse conhecimento com as mães para tentar fazer com que o desenvolvimento motor aconteça sem um atraso. Então, sem precisar de, o meu bebê tem 6 meses, eu preciso começar a introdução alimentar hoje e ele não senta. Então, o que fazer? A gente tem várias etapas anteriores para fazer, para não precisar ficar acelerando o nosso bebê e ter aquela angústia, porque eu citei a introdução alimentar porque é uma fase de maior ansiedade, né? Para as mães. Você que acompanha as mães, você deve ver isso, porque normalmente é o momento que volta ao trabalho e tem que começar a introdução alimentar e aí vai para a creche, então eu preciso começar a introdução, eu preciso voltar a trabalhar e eu preciso que ele se adapte na creche. Então, são 3 informações
muito importantes. E eu preciso de um desenvolvimento fluido até os 6 meses para que isso aconteça com segurança. Senão a gente vê aqueles bebês sentados no cadeirão que vai caindo o tronco, fechando o pescoço e acaba sendo mais perigoso ainda para eles por causa do risco de engasgo e tudo mais, né? E acaba sendo muito, muito prejudicial para eles também. Muito interessante, então, pessoal. Então, hoje a gente não precisa trabalhar só com prevenção, com atividade física, boa alimentação. Na fisioterapia infantil, a gente também consegue, de alguma forma, prevenir algumas alterações. Então, muito interessante isso. Eu já tinha te falado sobre isso quando você me falou. Mas agora eu quero saber uma outra coisa, porque eu, como obstetra, eu acho que é muito interessante, quero entrar um pouco no meu tema. E eu sei que há algumas formas de, durante a gestação, a gente já trabalhar e prevenir de alguma forma. Me conta como que a gente deve acompanhar essa gestação para prevenir de alguma forma alterações que podem levar a alterações de fisioterápicas no bebê. É importante, assim, durante a gestação a gente não consegue fazer os ajustes e terapias e tudo mais, a gente fica mais limitado ali, né? Mas é importante a gente saber que durante a gestação, quando tem, por exemplo, baixo líquido amniótico, quando o bebê fica na mesma posição por muito tempo, aqueles bebês que normalmente se encaixam muito cedo, bebês que têm restrição de crescimento intrauterino, ou que a mãe teve que fazer muito repouso. Normalmente, esses bebês eles têm alguma alteração no desenvolvimento. O líquido amniótico, por exemplo, se ele está baixo ou restrição de crescimento intrauterino, diminui a movimentação intraútero. Então, esses bebês, eles têm menos percepção tátil, por exemplo. E aí, eles não conseguem ter uma movimentação tão fluida, porque quando eles nascem, eles não se movimentam por intenção. Então, aqueles bebês que, nasceu e tá pegando minha mão, são todos reflexos. E os bebês nos primeiros meses, eles não têm ação voluntária, eles são movimentados por ação reflexa. Então, algum estímulo vem e ele tem um reflexo para aquilo ali. O de sucção é um reflexo, de busca, que é quando passa alguma coisinha na boca, ele vai com o rostinho. São todos alguns reflexos que os nossos bebês têm. E aí, se tem isso diminuído, ele não vai ter essa fluidez nos movimentos e aí acaba tendo mais dificuldade de integrar. A mãe que tem que ficar muito de repouso ou o bebê nasceu prematuro, ele não teve o estímulo vestibular, que é o finalzinho da gestação, que ele é mais trabalhado, que é quando o bebê já está completamente formado e que a gente fala que ele está ali só para crescer e engordar mesmo nesse último mês. Ele trabalha muito o sistema vestibular, que é o equilíbrio. Então, se a mãe, ou ele nasceu antes, ou a mãe ficou muito tempo de repouso na gestação, vai ser um bebê que quando ele faz mudança de posição, ele se assusta muito. Então, o susto é um reflexo normal, né? Mas um bebê, por exemplo, que ficou de... Eu até tô atendendo um caso aqui, que ele foi prematuro e a mãe fez repouso a gestação inteira. Ele tem muita dificuldade de mudanças de posições, porque o sistema labirinto dele não foi formado e não foi estimulado da forma correta. Então, eu tenho que trabalhar bastante o estímulo vestibular com ele e sensorial, o tato, para que ele consiga integrar esses movimentos e aceitar as mudanças de posições sem ficar tonto ou sem só causar alguma angústia mesmo nas mudanças de posições. Senão fica aquele bebê estático ali que não faz nada em nenhuma habilidade. Então é importante a gente observar vários fatores, né? Que tem, igual esses, na verdade, são infinitos fatores de risco para atraso no desenvolvimento. A prematuridade, a gemelaridade. Então a gente tem vários fatores que a gente precisa sim observar. E sem contar nessa parte, que eu já tinha até comentado com você sobre a atenção, né? Sobre a qualidade do parto. Que é muito importante também, que a gente às vezes pergunta para a mãe: como que foi o parto? A mãe fala: não, foi ótimo. Aí você vai pegar o Apgar, que é a nota que eles dão pro nascimento do bebê, tá um Apgar baixo, tipo assim, 3 e 5 no primeiro minuto. Você fala: não, pera, mas foi bem pra mãe, pro bebê aconteceu alguma coisa aqui no caminho. Ele às vezes tinha um pouquinho de secreção na via aérea, precisou de um cheirinho de oxigênio, mas depois se recuperou rápido. Mas é importante a gente ver como foi o parto e o nascimento.
e não só o parto, né? E muitas das vezes a gente acaba preocupando muito como foi o parto e acaba esquecendo de como foi o nascimento, né? E isso pode influenciar muito também. Lembrando que nos partos sempre há tensão, tanto parto normal quanto cesárea. E no parto normal, por mais que algumas vezes a gente não faça nada, a gente tá ali só recebendo aquele bebê, só assistindo a chegada dele, a tensão causada pela pelve acaba muito grande. Alterando de alguma forma. Já na cesárea, a gente literalmente puxa o bebê. Então, há uma tensão muito grande. Então, tem muito sentido tudo isso que você tá falando e é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. Eu lembro que a primeira vez que nós conversamos sobre isso, você até falou sobre mães que achavam bonitinho aquele bebê tão novinho, já tá tão em pezinho, tão firme, tão durinho, e você me falou que isso não se trata de um bebê que se desenvolveu um pouco mais. É um bebê que muitas vezes pode ter sofrido uma tensão no parto. Exato. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso para as mães poderem reconhecer, assim como essa questão, eu como obstetra, por exemplo, eu não conhecia e nunca tinha orientado para essa paciente. Quantas pacientes eu já tive com restrição de crescimento, com baixo líquido. Então, assim, realmente não é a minha área fazer esse tipo de orientação. Muitas vezes esse bebê deveria ser encaminhado para os profissionais, mas eu sabendo disso, eu vou poder orientar as minhas pacientes. Olha, seu bebê foi restrito, merece uma atenção após o nascimento. E as mães que nos assistem também, se às vezes não receberam esse tipo de orientação, porque muitas vezes nós profissionais que estamos ali todos os dias com os pacientes, algumas coisas podem, às vezes, passar porque é muita coisa pra gente falar. Então, um detalhe como esse, que é uma forma de prevenção, como você disse, porque quando a gente vê que tem uma alteração, a conduta faça um tratamento, mas essa conduta de orientar, procurar para uma avaliação, para já se prevenir de alguma coisa por causa de uma alteração que teve na gestação, é importantíssima. Então eu acho que tudo isso foi muito válido. E a intervenção precoce, né? O quanto antes a gente faz o diagnóstico, o quanto antes a gente tem um resultado muito mais satisfatório, né? E sobre os partos, tanto normal quanto cesárea tem essa mesma atenção. Porque, para quem não sabe, os nossos bebês, eles não têm músculos nem articulações desenvolvidas. Então, ele, quando vai passar no canal de parto, o que sofre é a medula mesmo, são os nervos. Então, essa tensão deixa esse bebê durinho. Então, você de casa, se o seu bebê tem menos que 8 semanas de idade gestacional, tem menos que 8 semanas de vida e quando você coloca de bruços, ele fica bem com a cabecinha bem lá em cima e não consegue dobrar o pescocinho, liga o sinal de alerta porque alguma coisa tem que estar puxando ele ali. Normalmente esses bebês também não toleram bruços. Você coloca de bruços, o quadril vai jogando assim, ele acaba desvirando de forma acidental. E aí todo mundo acha, meu bebê tá desvirando já, ele tá super independente. E muitas das vezes são tensões no corpo que ele não consegue controlar, porque a cabeça é maior, né, e tem tudo uma alteração. E sobre o tempo também que a gente estava falando, é importante falar que as assimetrias cranianas, então, quando tem esse achatamento, a gente consegue moldar de forma bem satisfatória com a fisioterapia e a osteopatia, ou um ou outro, dependendo do caso. Se for casos leves, na terapia manual a gente consegue. Em casos mais graves, eu gosto de associar fisioterapia com osteopatia para ter um resultado mais rápido. A gente precisa que o nosso bebê tenha pelo menos até 6 meses. Porque normalmente depois dos 6 meses, esses ossos da cabecinha que são soltos para passar no canal de parto, eles consolidam. E aí fica muito mais difícil da gente conseguir moldar. E aí nesses casos a gente precisa de capacete e tudo mais, que é um recurso caro e que aqui na nossa região não tem, né? A gente precisa de um encaminhamento, acho que o mais perto, se eu não me engano, é Belo Horizonte ou Brasília. Então, acaba sendo um desgaste muito maior do que você, já no seu primeiro mês de vida, já começar a fazer a intervenção e diagnóstico precoce para tratar isso. Então, qual o melhor momento para procurar você e para prevenir esse tipo de alteração e como você previne que isso aconteça? Então, primeiro eu brinco muito que no primeiro mês de vida a mãe está se conhecendo ainda, né? Então, nesse primeiro mês que estão se conhecendo, que estão se adaptando, eu acho que não tem tanto rendimento
a avaliação, porque ela tá absorvendo várias outras coisas, ela não vai acabar não me ouvindo muito bem ali. Então, fez um mês de vida, entendeu o processo, aí sim a gente marca. Porque normalmente também é importante a gente frisar que quando o bebê passa no canal de parto e fica muito tempo encaixado, às vezes eles nascem já com aquele formato do colo do útero na cabeça, né? E aí dá uns 2, 3 dias, ele já começa a se moldar e já se reajusta. Isso não é assimetria, é só um processo natural do trabalho de parto mesmo, porque ele precisa dessa sobreposição para passar realmente no canal de parto, seja cesárea ou seja parto normal. E a gente precisa ver, ter esse conhecimento, né, na verdade, de eu preciso pedir ajuda e eu preciso de orientação. Então, eu falo muito que no primeiro mês de vida, eu acho que para receber as orientações, e pelo menos a cada 3 meses, que são quando a gente tem os marcos motores grandes, os marcos esperados. Então, para quem está assistindo de casa, a gente tem os principais marcos motores são, com 3 meses, o controle de cabeça e pescoço. De 4 a 6 meses, a gente precisa de um bebê rolando, fazendo um pivoteio, que é de bruços rodar como um reloginho, e a esfinge, que é de bruços, mantém os bracinhos bem esticados e o tronco elevado. Com 6 meses, sentar com apoio para introdução alimentar. 7 meses, senta sem apoio, a coluna vai ficando um pouquinho mais retificada. 9 meses, o engatinhar e o andar até os 18 meses, mais ou menos. Então, a gente tem até 1 ano e meio para esperar o andar. E às vezes a mãe fica naquela ansiedade, né? Querendo andar, querendo meu filho anda, mas a gente precisa de todas as etapas anteriores. E pular a etapa a gente pode prejudicar muito, né? A articulação do quadril, coluna, pé. Então, a gente vê muito pé rodado, que você vê claramente que foi sobrecarga antes da hora, né? E isso pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento motor do seu bebê também. Então, receber todas essas orientações e ter o acompanhamento, como você disse, a cada 3 meses, é muito importante para manter esse desenvolvimento nem acelerado demais, nem tardio demais. Certo. Voltando na questão da assimetria, a partir do momento que a mãe percebe que tem essa assimetria, ou o pediatra percebe, quem ela vai procurar? Para onde ela vai? Como funciona esse tratamento? Normalmente, o pediatra indica um fisioterapeuta infantil, ou o pediatra ou a mãe, porque na verdade o fisioterapeuta ele não precisa da indicação do pediatra. Então ela pode, é claro que a gente precisa confiar no pediatra que está acompanhando o nosso bebê e conversar com ele para ter essa troca de experiências e tudo mais. Mas o fisioterapeuta ele pode ser porta de entrada. Então, ele não precisa de indicação ou de guia para a intervenção. Se qualquer mãe observar alguma assimetria, então, para vocês que estão em casa, olhou a cabeça de cima do seu bebê, tem algum achatamento em algum dos lados ou atrás, você vê que está muito achatado, já é importante procurar a avaliação de um fisioterapeuta infantil para fazer as medidas do crânio. Então, a gente pega um aparelho específico para medir diagonais, medir antero-posterior, látero-lateral e fazer os cálculos certinho para ver se tem ou não alguma assimetria e fazer a intervenção mais precoce. E aí tem alguns casos que são mais graves, que esse grau está muito avançado e aí a gente precisa de outras associações. Então, a osteopatia, que tem trabalho mais profundo e mais detalhado da musculatura de ossos menores, então eles conseguem mexer ióide com maior facilidade. Então, é importante a gente associar a osteopatia com a fisioterapia nesses casos graves. E se até o próximo dos 6 meses não teve resposta com diminuição desse grau, aí sim tem a indicação do capacetinho, que é aquela órtese craniana que também tem indicação. Mas é importante a gente ver também que virou comércio. Infelizmente, o uso da órtese, se você vai buscar informação sobre isso, tem que ter muito cuidado sobre onde buscar essa informação, porque virou comércio. Então, às vezes, eles têm uma indicação antes de tentar a fisioterapia. E eu gosto de ter medidas mais iniciais, então mais precoces e mais certeiras, né? Então, se possível, a fisioterapia antes é muito bem-vinda. Perfeito.
Então, ó, para as mamães fiquem de olho aí, procura um fisioterapeuta para fazer essa avaliação. Já falamos sobre como prevenir de certa forma depois que esse bebê nasceu, mas me conte, por favor. Tem alguns fatores genéticos e ambientais que podem de alguma forma interferir no desenvolvimento do bebê? Tem, e muito. Na verdade, o desenvolvimento motor, ele tem 3 pilares principais. Para o desenvolvimento motor acontecer de forma fluida, ele precisa da biologia, da tarefa e do ambiente. E o que é isso, né? A biologia é essa condição genética do bebê. Então, teve alguma patologia associada, foi prematuro ou não, passou por alguma cirurgia, precisou de internação, que também é fator de risco para atraso. Se o bebê ficou mais que 7 dias internado, também é um fator de risco. Então, a biologia é a estrutura do bebê. Tem torcicolo, tem alguma assimetria, é como o bebê está formado. E isso influencia no desenvolvimento. A tarefa é como o bebê faz determinada habilidade. Então, o rolar, por exemplo, ele tem de 4 a 6 meses para acontecer. São 2 meses. Para um bebê que evolui muito, 2 meses é muita coisa para uma habilidade só acontecer. Mas é porque o rolar tem várias etapas. Ele começa acidental, em bloco, então vai ombro e quadril junto. Depois ele consegue ir indo, dissociando. Então ele tem uma evolução nesses 2 meses do rolar acontecer. Então essa tarefa é como ele faz. Então como ele pega, como ele rola, como ele joga a bolinha, como põe a mão na boca. Porque também muito a gente estimula de um lado e acaba esquecendo do outro. Então, muitas vezes vem só a mão na boca, a outra não consegue, ou vai mais descontrolada. Então, a gente precisa ir vendo como que está sendo essa tarefa. E o ambiente, que é o terceiro pilar para o desenvolvimento motor acontecer, que é muito importante também e a gente às vezes acaba esquecendo, que é como está esse ambiente do bebê em casa e no seu, assim, na sua maior parte do tempo. Um dos exemplos importantes que a gente tem que ver é se o bebê fica bebê conforto, carrinho, cadeirinha de descanso, então ele fica limitado e restrito ali, ou ele fica livre no chão para explorar. Porque o bebê, ele precisa de ficar livre no chão. Então o bebê precisa de ficar livre no chão e de bruços desde os primeiros dias para esse estímulo acontecer. E outra coisa muito importante também é a posição do berço. Normalmente, a gente sempre põe o bebê dormir na mesma posição. E é comum a gente ter parede, berço e a gente acessa do lado de cá. Querendo ou não, a gente estimula mais esse lado direito dos bebês. E aí ele vem coordenação mão-boca, mão-olho, e ele trabalha melhor a coordenação desse lado. E a gente só vai perceber quando chega lá nos 4, 5 meses e o meu bebê só rola para a direita. Será porque ele não gosta de nada da esquerda? Porque essa esquerda acabou sendo esquecida por ali, que aí coincide às vezes com o lado que vai dar mamadeira, com o lado que a gente brinca em casa. Então a gente precisa lembrar de estimular sempre dos dois lados. Então esse ambiente influencia muito também. Perfeito, adorei essa dica dos estímulos. Tem mais algumas coisas que você pode falar que são estímulos que os pais podem fazer com essas crianças para ajudar de alguma forma no desenvolvimento? Tem, claro. Então, para vocês que estão aí em casa, os melhores estímulos para o seu bebê, assim, o melhor, na verdade, é o seu estímulo tátil. É uma massagem. A massagem sensorial que você faz no seu bebê tem um resultado assim magnífico que vocês não fazem ideia. Façam um teste em casa e depois volta para contar pra gente aqui que a gente vai querer saber, né? Mas normalmente eu tenho um resultado assim maravilhoso com as mães que fazem a massagem certinho nos bebês, do que as mães que brincam, mas não tiram um tempinho para fazer a massagem. Porque independente da idade, esse toque materno, ele tem assim uma ativação de neurônios no sistema nervoso central que melhora muito o desenvolvimento. Melhora a percepção corporal, a noção do corpo no espaço, então melhora muito. E eu ensinei recentemente no Instagram, numa live, e eu vou ensinar para as mães fazerem em casa também essa massagem sensorial, porque eu tive muita resposta positiva e eu acho que vale a pena. Para vocês fazerem em casa, a massagem, normalmente a gente tenta fazer massagem com os dedos, né? A gente começa com os dedinhos, daqui a pouco a gente tá deslizando e termina lá no pé só passando a mão. Eu peço para fazer primeiro, você relaxa o ombro
e relaxa a mão, porque o seu bebê absorve sim a sua energia e a sua atenção. Então, respira fundo, relaxa o ombro, relaxa a mão. Sua mão bem molinha, você vai encostar a palma da mão no seu bebê. E aí, os seus dedos só vai completar o movimento. E a sua mão você vai apertar só a palma da mão assim. Ó, abraçou, palma da mão aperta, como se estivesse querendo amassar um pudim sem quebrar. Então faz uma força, mas não esmaga. Ó, fez, conta. 1, 2, 3, desceu. Vai de novo. 1, 2, 3, desceu. Esse estímulo de massagem sensorial a gente sempre faz do ombro para as mãos, tronco, barriga e pernas, porque ajuda muito, ele é integral ao desenvolvimento, que o desenvolvimento ele acontece de sentido céfalo-caudal, que é da cabeça para os pezinhos. Então a massagem é maravilhosa, que eu acho que vale a pena. O estímulo vestibular, que é o balancinho, também ajuda muito no desenvolvimento motor dos bebês, pode ser feito em qualquer idade. E brincar de bruços. Brincar de bruços deve ser começado desde os primeiros dias, então não precisa ter medo de, ai, meu bebê é tão novinho, tão pequenininho, eu vou pôr no chão. Não é no chão puro, né? A gente põe um tatame, põe um tapetinho de EVA. Hoje em dia o comércio que mais tem é opções de tapetinho para colocar no chão, né? Então a gente precisa assim brincar. E o mais importante que eu falo também para brincar no chão é estar tranquila. Porque quando a mãe tá tranquila, ela sabe que aquele momento ali vai ser divertido e vai ser brincadeira, o bebê aceita. Quando a mãe vai pro chão, ai, Tistela mandou ir pro chão. Não acredito que eu vou ter que brincar no chão agora. O bebê sente, ele fala, minha mãe não tá satisfeita de vir pra cá, que é a pessoa que eu mais idolatro nesse mundo. Não tá satisfeita e eu vou ficar satisfeito? Jamais na vida. Então, é importante ter conhecimento que é importante, mas saber aproveitar, né? E nas avaliações que eu faço, normalmente eu mando orientações para a mãe com as brincadeiras para fazer em casa para ser fluido mesmo. Não é para ser sessões de terapia, né? É para ser momentos de brincadeira e diversão mesmo. Perfeito. Então, todas essas dicas são muito válidas, mas agora eu quero saber, assim, o caminho contrário. O que a mãe deve fazer e quais sinais ela deve observar, sinais atípicos de que tem alguma coisa errada ali. Então, quais são esses sinais e quando ela identifica, qual é o primeiro passo? Certo. Então, alguns sinais, assim, então, quando o seu bebê nasceu, quando o bebê nasce, ele tem um padrão flexor, que é encolhidinho, que é como ele ficava entre a outra. Se o seu bebê nasceu e ele tá esticadinho, naquela extensão, tenso, duro, durinho, bebê durinho quando nasceu não é normal, sinal de alerta para procurar ajuda. Com 3, 4 meses, o bebê tem que ter o controle de cabeça e pescoço, que é de bruços, ele levanta a cabeça, vira para um lado e para o outro. Se o seu bebê chegou com 4 meses, não tolera bruços de hipótese alguma, outro sinal de alerta, porque a partir dos 4 meses o bebê tem que aceitar melhor o bruço. No início é difícil mesmo, porque ele tá vencendo a gravidade ali que na barriga não tinha, né? Então ele tá vivenciando um mundo totalmente diferente. Então nos primeiros meses é desafiador o bruços. É igual a academia, a gente não vai pra academia tipo, ai que delícia, estou indo para a academia. Raras as pessoas que fazem isso. Eu mesma não faço. Eu vou reclamando. Mas é importante a gente ver também o quanto eles estão reclamando, né? Tipo, é ai, que coisa de estar aqui, ou é um choro de exaustão mesmo. Então é importante a gente identificar isso nos nossos bebês também, porque às vezes eles só dão e aí a gente tira, aí ele não quer ficar ali. Mas às vezes é um estímulo a mais, uma bolinha diferente que a gente mostra, um livrinho colorido a mais, que aí acaba mudando o estímulo e acaba ficando mais tempo ali, né? Então é importante a gente conhecer os marcos motores esperados, que são muitos, eu não vou ficar falando todos, senão a gente vai ficar aqui prolongando muito, mas é importante a gente conhecer cada marco motor para saber qual o sinal de alerta ali. Então, das assimetrias, o mais importante é olhar a cabecinha de cima do bebê para ver se tem ou não assimetria, e normalmente pode ser que a assimetria venha acompanhada de algum torcicolo. O torcicolo mais comum que a gente tem é a inclinação e rotação, que é o encurtamento mesmo do músculo esternocleido. Mas existem vários outros tipos de torcicolo.
Inclusive, um torcicolo simplesmente visual. Por exemplo, o bebê acabou de nascer. A gente coloca aquele monte de mobile no berço. Quando o bebê nasce, ele não consegue manter cabeça em linha média. Ele sempre vai ter a cabeça caída para um lado ou para o outro nas primeiras semanas de vida. Porque ele não tem esse controle mesmo de cabeça. Então, ele vai ter esse controle lá para o 3º mês. Ele vai ficar sempre caído para um lado ou para o outro para trabalhar a coordenação óculo-manual. Então, ele vai trabalhando a coordenação do olho de um lado para o outro. Aí, nasceu, a gente põe aquele monte de mobile pendurado no berço. Ele fica estatalado ali e não vira a cabeça nem para um lado nem para o outro. Então, ele pode desenvolver um torcicolo por falta de estímulo de lateralizar a cabeça. E aí, não por encurtamento muscular. Então, você vai na avaliação, você mexe assim, não tem nódulo nenhum. Como assim ele tem torcicolo? Tá livre, o pescoço livre, não tem nada. Mas ele não vira nem para um lado nem para o outro, porque ele ficou preso ali naquele brinquedo, né? Então, nada de enfeites no berço assim que o bebê nascer. Nada. Na verdade, a recomendação da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria, né? É berço sem nada. Tela respirável nas grades, aquelas telinhas transparentes, e só. O mais, assim, se tiver num ambiente muito frio e precisar de um cobertorzinho, tem que colocar o bebê lá no final do berço e prender o cobertor todo embaixo do colchão para deixar o cobertor daqui para baixo só. Mas o ideal, o mais recomendado, é colocar bodyzinho, macacão em cima do bodyzinho para ficar mais aquecido e sem cobertor. Sem cobertor, sem travesseiro, sem protetores de berço, aquelas coisinhas bonitas, maravilhosas, que todo mundo gosta. Sem nada disso. Eu tô pensando bem isso mesmo. Porque sempre que a gente vê quartos maravilhosos, qualquer busca que você faz ali no Google, só tem quartos lindos, cheios de enfeite. Então, assim, em termos de saúde, nada aprovados. Nada. Na verdade, isso é uma recomendação por causa do alto índice de morte súbita nos bebês. Então, a recomendação é nada no berço e dormir de barriga para cima. E aí, por causa dessa recomendação, a gente tem aumentado muito as assimetrias também, porque aí a mãe fica com tanto medo do bebê morrer sufocado que ela deixa o bebê de barriga para cima os 3 primeiros meses de vida. Até que ela vai, nossa, eu preciso brincar com o meu bebê. Ele já, porque com 3 meses ele começa a interagir um pouco mais, né? Que antes era um come-dorme. Então ele começa a interagir um pouco mais, aí ele liga uma chavinha, tipo, eu preciso brincar, então eu preciso pôr de bruços. Aí ele ficou 3 meses com a cabeça apoiada. Então pode causar assimetrias ainda mais por causa disso também, por causa dessa recomendação. Pensando nessa questão de estética, que acaba que vai gerar uma polêmica de alguma forma, eu quero falar de outro assunto que é bastante polêmico também. Eletrônicos. Não. Como que nós devemos lidar com isso? Nós sabemos que muitas vezes um bebê demanda muito tempo dos pais. Às vezes o bebê chora sem motivo. Às vezes o bebê ele precisa de atenção de alguma forma. E nesse mundo que estamos vivendo hoje, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. As telas têm sido uma forma, um escape. Válvula de escape. De muitos pais que entregam ali aos seus bebês. E que tipo de prejuízo isso pode trazer? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do quão é importante alertar os pais sobre este momento tão delicado na vida dessas crianças. A tecnologia tem avançado muito, né? Então tá muito natural pra gente, né? Pega aí o celular que tá tudo bem. Mas a gente precisa entender muito o que esse bebê precisa, né? Primeiro, para vocês que estão em casa assistindo, não sei se vocês sabem, mas é completamente proibido o uso de tela até os 2 anos de idade. É muito tempo que a gente vê hoje em dia, tipo, 1 ano, tá todo mundo com telinha ali já, com o celular, vendo um videozinho pra ficar quieto. Só que é exatamente isso, é um videozinho pra ficar quieto. E é o que o bebê não pode, é o que a criança não deve fazer. Quando a gente era criança, a gente brincava muito, né? Brincava na rua, de bola, subia em árvore. Então a gente tinha principalmente a gente que é de interior, a gente tinha uma certa liberdade ali. Hoje em dia, os bebês brincam de videogame, as crianças, né, brincam de videogame e computador. Então, o risco de obesidade, o índice de obesidade tem aumentado e muito, obesidade, diabetes, e até a gente tem visto que
Isso tem muita influência do bebê lá nessa fase de adolescência. Então, se é um bebê que não foi ativo, começou a introdução alimentar, logo começou com os doces, que também é outra polêmica muito grande, que não vem ao caso, eu não vou entrar nessa, que também influencia muito na saúde, na qualidade de vida dos bebês, né? Então começa a haver uma sucessão de consequências desse mundo que nós estamos vivendo, né? Porque hoje em dia ninguém tem tempo de ficar fazendo as marmitinhas e tudo mais pra ficar separadinho pro bebê, então acaba pegando alguma coisa rápida, a hora que vê já tá com chocolate na boca, que tá... então isso pode influenciar muito também no desenvolvimento. E as telas, assim, a gente vê o quanto congela o bebê, né? Você colocou ali, ele vidra, nem pisca. Então, a criatividade não é trabalhada, nada assim do desenvolvimento a gente acaba trabalhando. Eu atendi uma bebê uma vez, a mãe me chamou, ela já tinha 10 meses. Ela não ficava de bruços, ela não tinha nada, nenhuma habilidade, ela não conseguia nem ficar sentada. Ela começou a introdução alimentar, não sei nem como, porque o cadeirão era caída, assim, desmoronada. E o quanto isso é prejudicial para ela? Eu fui ver o histórico, ela ficava na cadeirinha, aquelas de balanço, na televisão. Era isso que ela ficava o dia inteiro, na cadeirinha e na televisão. E ela viveu 10 meses da vida dela assim. Agora você pensa, como vai ser as habilidades dessa criança daqui para frente? Esporte não vai conseguir praticar nenhum, porque ela não teve uma estrutura muscular e óssea desenvolvida para conseguir fazer isso, né? E acaba prejudicando muito, porque a gente sabe que, por exemplo, o osso do quadril, ele vai sendo desenvolvido e ele tem a sua angulação formada até 7 anos. Então, esses 7 primeiros anos é fundamental para desenvolvimento ósseo, articular dos nossos bebês. Então, a gente precisa deixar esses bebês e crianças o mais livre possível para explorar e aprender realmente para conseguir desenvolver as habilidades na fase adulta, né? Andar de bicicleta e esportes mesmo, né? Que acaba sendo muito prejudicial. Não sei se pelo fato de eu ainda não ser mãe e ficar um pouco por fora desse assunto, mas eu tinha a impressão que as telas elas mudavam muito em relação ao comportamento Também. e em relação ao desenvolvimento no geral, mas eu não pensei que atrapalhasse no desenvolvimento motor. Então veja como é importante em relação a isso, atrapalha de todas as formas possíveis no desenvolvimento motor, psicológico, social, porque essas crianças, eu mesmo já vi em alguns lugares, às vezes a gente chega ali, tem uma brinquedoteca, tem uma turma de criança brincando, e tem aquela isoladinha lá que fica com o celular na mão o tempo todo, não brinca com as outras crianças, não consegue de alguma forma compartilhar, interagir daquele momento. Então, são prejuízos de todas as formas possíveis. Perdão te interromper, mas até hoje a gente tá um movimento assim no Instagram que a gente acabou vendo, lançaram uma motoquinha, sabe aquelas de passeio de criança, de empurrar assim, que tem a proteção lateral, totoquinha. Lançaram uma que tem na frente assim, escrito, coloque aqui o seu tablet ou celular, bem grande assim, na totoquinha. Tipo, é um brinquedo que teoricamente é para você passear na rua, para o bebê vivenciar outro ambiente, para conhecer outras coisas. Criar memórias afetivas, né? E você aproveitar aquele momento com ele, né? Para mostrar, tipo, num passeio, um gatinho na rua, um cachorro, isso aqui é isso, isso aqui é... Ele vai estar lá congelado no tablet, na totoquinha. Tipo... onde que nós vamos parar, né? Na verdade, porque eu não consigo entender o objetivo a longo prazo disso, sabe? Eu acho que é exatamente uma válvula de escape e silenciar eles, né? Tipo, fica quietinho aí que eu preciso de paz. A gente sabe que em alguns momentos pode ser que precisa de um escape ali, né? Tipo, agora, neste momento, não posso que você faça nada. Mas o que vem acontecendo e que a gente tem visto é que cada vez mais o tempo de tela tem aumentado e o tempo de brincadeira de qualidade para criar memórias afetivas tem sido menores, né? Porque a gente vive num mundo corrido, não tem jeito.
é trabalho, é casa. Então a gente vive em uma vida muito corrida. E o quanto mais a gente conseguir ter um tempo de qualidade com os nossos bebês, principalmente brincando, melhor ainda, né? E é muito triste isso, né? Porque essa é a geração que está sendo criada agora. Exato. Então, esses bebês de hoje serão nossos adultos de amanhã e como será isso no futuro? Então, eu acho que a gente tem que realmente rever e pensar muito sobre isso. Então, a gente já sabe que tela, principalmente cedo demais, por muito tempo, é muito prejudicial para essas crianças. Agora, eu ainda me informei melhor e percebi que até nas funções motoras, realmente eu não imaginava que poderia nossa, influenciar dessa forma é muito grave esse tipo de situação. Então a gente sabe que é tudo muito difícil. Mas nós sabemos que de alguma forma ou outra a tecnologia pode ajudar em alguma coisa. Isso que nós estamos fazendo é uma tecnologia. A gente está levando informações a pessoas do mundo inteiro. Então, de alguma forma, a tecnologia para nós, adultos, influencia de alguma forma. Para os bebês, tem algum tipo de tecnologia para as crianças que pode ajudar de alguma forma ou não? Ou, às vezes, não para as crianças, mas para esses pais, tem algum tipo de aplicativo, algum tipo de... De alguma forma, essa tecnologia pode ajudar? Ah, claro que sim. Assim, essa tecnologia avançando ajuda muito as mães no dia a dia, né? Por exemplo, babá eletrônica. É uma salvação na vida de todas as mães, porque às vezes o bebê só dá um choro ali, você olha na babá eletrônica, não, tá indo dormir de novo, não vai despertar, não preciso levantar. E quando não se tem, você já sai correndo para tentar ver o que tá acontecendo ali, né? Então, tem alguns recursos que ajudam sim muito. Os brinquedos cada vez mais vão sendo mais desenvolvidos, mas a gente não precisa daquele brinquedo todo robotizado, né? A gente pode pegar um brinquedo que a gente consegue fazer, por exemplo, essas bolinhas que são... essa, inclusive, ela é até de borracha, então que a gente consegue estimular o desenvolvimento a longo prazo. A tecnologia, ela vem não só para ser, tipo, câmera celular. A tecnologia vem dentro de cada brinquedo, cada estímulo, eles vão sendo desenvolvidos com uma tecnologia diferente que acaba ajudando muito também as mães, né? Os óleos essenciais também ajudam muito. Eu sou apaixonada por óleos essenciais. Então tem aqueles difusores que despertam a cada 30 minutos, que ajuda a manter a qualidade do sono a noite inteira também. Então pode ser um dispositivo que vale a pena. Na minha casa também tem o Alexa. Eu programo ela para fazer tudo em casa. Então abre e fecha a cortina, ela liga a nossa cafeteira, liga a irrigação, então ela consegue fazer uma automação no quarto, por exemplo, do bebê, que facilitaria muito a vida da mãe nesse início, né? Então toca uma música diferente, e você consegue dar o estímulo de outro ambiente. Então o bebê começou a despertar, liga logo um ruído branco ali. Então tem algumas adaptações que a gente consegue fazer para usufruir dessa, né? Música também faz um bem enorme, né? O estímulo auditivo é maravilhoso. E não precisa de usar o celular só para vídeo, né? Uma musiquinha baixinha ali para entrar no sono também pode ser muito válido para eles. Muito bom. Adorei saber de tudo isso. Então, assim, são muitas informações novas, inclusive esses benefícios que as tecnologias podem nos trazer, mas falando assim, em estudos mesmo, evidências científicas, estudos novos no geral. A gente sabe que na medicina o que foi verdade ontem pode não ser uma verdade hoje, então a gente tudo muda muito. Talvez essa nossa dificuldade de acompanhar isso, quando a gente se torna especialista numa área, a gente foca bastante nisso. E isso é importante, porque aquela pessoa que se especializou acaba que consegue cuidar muito bem daquilo. Mas eu gostaria que você compartilhasse com todos nós quais são as atualizações, que tipo de evidências novas têm surgido em relação a esse mundo da fisioterapia infantil. O que é importante para nós sabermos nesse momento? Bom, nesse momento, um dos pontos que eu já falei, que na verdade nem é desse momento, que é o risco de morte súbita, que é dormir de barriga para cima, já é uma recomendação antiga, mas é uma recomendação muito vigente e que tem uma campanha vivendo muito sobre isso, que é dormir de barriga para cima, brincar de barriga para baixo. Então a gente precisa focar bastante nesse lema, assim, é um lema que eu tento levar sempre, para a gente evitar essas assimetrias e tratar sobre isso.
E, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou também um documento sobre a higiene nasal, que não tem muito a ver com, está relacionado com o desenvolvimento motor, mas é fisioterapia, né? E a gente não tinha, até o ano de 2023, nenhum consenso ainda sobre como fazer essa higiene nasal dos bebês. E agora, em 2023, eles lançaram esse consenso, que até os 6 meses a gente precisa higienizar realmente as narinas com 1 ml, com 1 ml em cada narina pelo menos uma vez ao dia. Que a gente sabe que muitos recomendam que alguns falam que precisa, alguns falam que não tem indicação de ser todos os dias. Tem hoje em dia aqueles jatos e os sprays que também tem as suas recomendações lá, mas por exemplo, o jato normalmente a gente faz uma vez só. Na recomendação são 3 jatos, de 3 a 4 jatos em cada narina, para realmente limpar essa via aérea dos bebês. Então, até os 6 meses, 1 ml, de 6 meses a 1 ano, de 3 a 5 ml para fazer essa higiene nasal e deixar a via aérea do bebê limpa. Porque os bebês, eles têm uma diferença anatômica que eles não conseguem respirar pela boca, eles só respiram pelo nariz. Nós tampamos a boca, o nariz, a gente consegue respirar pela boca. Eles não conseguem, porque eles têm uma língua maior, um pescoço curto, eles têm uma anatomia diferente. Então, qualquer catotinha que a gente está vendo ali pode influenciar muito na respiração dos nossos bebês. E às vezes eles ficam mais sobrecarregados e cansados do que a gente podia imaginar. Então, acho que isso é uma recomendação importante da gente começar a trabalhar e pensar melhor sobre cuidar da qualidade completa dos nossos bebês, né? E os estudos recentes têm trazido isso, que antes a gente via, eu sou respiratória, eu só vejo a respiratória, eu sou motora, eu só vejo motor. A gente precisa integrar mesmo, né? Que eu acho que é bem o que a Maternar preza, né? Uma equipe multi para a gente entregar o melhor, mas a gente vê o paciente como um todo. Então, eu vejo o bebê completo. A respiração tá boa, o desenvolvimento como tá, a simetria como tá, tem alguma tensão no corpo. Então, a gente precisa ver esse bebê como um todo, claro que para um olhar para a família também. Então, eu sempre tento fazer essa avaliação completa do bebê e me direciono para a família. A gente vai fazer essas orientações aqui. Tudo bem para vocês? Vocês vão conseguir ou não? Porque se a família não está estruturada, a gente precisa também de um ajuste para a família, com psicólogo, nutricionista. Então, a gente precisa, sim, dessa equipe multi e desse olhar completo para o paciente, né? Acho que isso é muito importante. Maravilhoso. Gostei de saber todas as informações. Acho que foi tudo muito válido para nós. Aprendi muito. Tenho certeza que nossos ouvintes também vai aprender bastante. Ter mais atenção em relação aos nossos bebês. Procurar ajuda especializada quando necessário. Então, eu acho que tudo isso foi muito importante. Convido a todas a conhecer a Maternar, a procurar por um atendimento para avaliação do seu bebê, sobretudo esses bebês ainda menores que precisam de uma avaliação para ajudar nessa questão do desenvolvimento mesmo, principalmente aquelas que já notaram algumas alterações. Então, a tia Estela já deu aqui algumas dicas do que observar. Então, se você observou alguma alteração, pode entrar em contato. A Estela faz essa avaliação e eu acho que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Vai ser, com certeza, vai ser maravilhoso. E deixo, assim, estou à disposição, caso tenha alguma dúvida também, pode entrar em contato, que será um prazer ajudar vocês. Mas eu gosto sempre de falar que se você, mamãe, tem uma pulguinha atrás da orelha que alguma coisa não tá certa por aí, é porque tem alguma coisa errada, então busque ajuda e busque informação de qualidade para que você consiga ter a paz e tirar logo essa pulguinha atrás da orelha por aí. Estela, muito obrigada por compartilhar conosco toda essa sua experiência. É uma bagagem enorme e que com certeza vai ajudar muitas mães, muitas crianças. Eu espero que todas algum dia possam passar pelo seu atendimento e receber todo esse carinho
Eu já trouxe minha filhada aqui, então eu já acompanhei um atendimento seu, eu sei como funciona, super indico. Então, muito obrigada por compartilhar todas essas suas experiências. Você é sempre muito bem-vinda aqui, faz realmente parte da nossa equipe e isso é muito importante para nós. E espero te receber aqui em breve. Vamos falar mais coisas sobre isso, trazer ainda mais informações para as nossas mamães. Se Deus quiser. Se vocês tiverem alguma dúvida, é bom já ir deixando, né? Deixa nos comentários que a gente já programa uma próxima Algumas sugestões de tema oportunidade. para o Exatamente. próximo podcast. Pode já deixar aqui nos comentários novas sugestões, o que vocês querem saber, algum assunto específico, né? Se é desenvolvimento, se é como estimular, se é sobre o sono, enfim, a gente busca o conhecimento e a informação para trazer aqui para elas, né? Vai ser um prazer. É isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a vocês de casa que estiveram aqui com a gente. Compartilhem essas informações com outras mamães também, porque conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado, hein? Até mais. Até o próximo episódio. Fiquem as duas aí olhando pra essa cara. Peraí, deixa eu só ajeitar. Nós olhamos em aqui. hora separada, né? Quê? Acho que a gente olhou em horas diferentes. Sorriso aqui pra essa. Excelente. Nossa, a gente tá com dor de cabeça, dor nas costas. Cuidado. Eu tava